Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim aqui para contar para vocês como foi o meu parto. Então eu peço primeiramente desculpas por ter sumido, mas é que eu dei dedicação à casa e à Elô, então eu fiquei um pouco sumida. Mas vim aqui contar para vocês como foi o meu parto. Duas considerações, eu tô rouca. Eu tô com dor de garganta e eu ainda estou meio rouca, então eu vou tentar falar o mais claro possível, mas já peço desculpas, tá bom? E eu vou pedir uma outra desculpa pra vocês, é que eu tenho um vizinho que é meio retardado, de certo modo, que ele pega durante o dia pra ficar andando de rua, andando de moto aqui na rua, e faz uma barulheira. Então às vezes é capaz dele aparecer o barulho da moto no vídeo e eu peço desculpa pra vocês. Eu vim contar como que foi o parto do Gabriel. O Gabriel nasceu dia 10 de julho, às 11h06 da noite, de parto cesárea, e ele nasceu com 37 semanas e 3 dias. Eu vim contar como é que foi. No dia 4 de julho, eu estava com 36 semanas e 6 dias, mais ou menos, eu acho. Me pediu desculpa se eu falar errado. Eu fui numa consulta pré-natal e chegando lá eu contei pra médica que eu estava com alguns desconfortos, dores, dependendo da força que eu fazia, e contrações sem dor, que são as contrações de treinamento. Aí a médica resolveu me examinar. E ela me examinando, ela concluiu que eu estava com 3 centímetros de dilatação já, mas que o Gabriel ainda estava alto e que a minha bolsa estava inteira ainda e que o meu útero ainda estava médio já, né? Aí eu saí de lá, vim pra casa e passei a semana. Quando foi domingo, dia 10 de julho, à tarde, por volta de umas 4 horas, eu comecei a sentir contrações. E foi contrações assim muito tranquilas, se eu for comparar com as contrações da Heloísa. Aparentemente era uma cólica super fraca, mas era contrações. Aí eu e meu marido decidimos arrumar as coisas e ir pro hospital para ver o que estava tudo bem. Deixei minha filha com a minha sogra e a gente foi para a maternidade. Como eu não tinha feito ainda a consulta na casa de parto, então a gente não foi para casa de parto por questão disso. Porque justo no dia que eu iria para casa de parto, eu comecei a sentir as contrações. Então a casa de parto não ia me aceitar se eu estivesse em trabalho de parto, porque eles só aceitam pacientes que estejam em acompanhamento com eles. Então a gente foi para a maternidade. O hospital é Maternidade Hospital Brasil, que fica em Santo André. Cheguei lá, fui para o pronto-socorro, informei que eu estava com contrações e que eu já estava desde segunda-feira, dia 4, com 3 centímetros de dilatação. E que eu fui lá para ver se estava na hora, tinha chegado a hora do Gabriel chegar a esse mundo. Aí a obstetra do PS me examinou. E aí ela me examinou e constatou que eu já estava com 6 centímetros de dilatação. E que o colo estava médio ainda, mas eu estava com 6 centímetros. Então ela resolveu me internar. Ligou para minha médica, informou a minha médica que eu estava lá e que eu estava com 6 centímetros de dilatação. Enquanto a minha médica estava a caminho, eu fui para o pré-parto. Chegando no pré-parto,
eu fui examinar, eu tirei toda a minha roupa, coloquei avental, coloquei touca e tive que pôr aqueles sapatinhos de pano no pé, né? Meio que já é um ambiente já meio cirúrgico, então eu tinha que estar meio com roupa estéril, né? Aí cheguei no pré-parto, as médicas, as enfermeiras pulsionaram veia, né? Colocaram o soro aqui na minha mão, bem aqui. Eu ainda tenho a marca, porque a moça acabou me machucando na hora de colocar. A parte de plástico do acesso ficou muito rente à minha pele, ficou muito apertado e machucou. Então eu fiquei com a mão roxa aqui assim e nessa parte também. Aí ela colocou deixou o acesso no meu braço para não perder veia, porque caso precisar já tinha uma veia para acesso. E fizeram o cardiotoco na minha barriga para monitorar as contrações. E aí a médica, as enfermeiras de lá monitoraram as minhas contrações e viram que eu estava com contrações, sim, só que eram contrações fracas e sem ritmo. Aí a minha médica chegou. Ela chegou 1 hora depois que eu fui internada. E ela chegou, fez o exame de toque em mim e eu ainda estava com 6 centímetros de dilatação. E a médica falou que, como fazia 1 hora que eu estava lá, era para ter evoluído alguma coisa. E como as minhas contrações estavam fracas, sem ritmo, ela me sugeriu, perguntou se eu aceitaria tomar ocitocina para aumentar as minhas contrações e para elas pegarem um ritmo bom, para dilatar mais, para me ter o parto normal. Aí eu aceitei, foi colocado no meu braço o acesso, a ocitocina, e ela foi aumentada a cada 30 minutos, a enfermeira aumentava a dose, porque apesar de eu estar tomando, a contração aumentou um pouco a dor sim, mas nada insuportável comparado com o da Heloísa, que com 5 centímetros eu sentia contrações que faziam travar. Eu parava no lugar, eu travava de tanta dor. Ou seja, não estava com dor o tanto que deveria estar, mas aumentou um pouco as dores. Eu fiquei 5 horas tomando remédio, meninas. 5 horas e não evoluí. Fiquei estacionada nos 6 centímetros, mesmo tomando medicação. Aí a médica veio conversar comigo. Ela disse assim que ela não tinha mais por que eu tomar remédio, eu não iria evoluir mais do que aquilo. E aí ela tinha alguns medos. Primeiro era de estourar a minha bolsa e na hora de estourar, como o Gabriel estava alto ainda, o cordão umbilical descer primeiro que a cabeça e aí teria que fazer uma cesárea correndo. Outra coisa era que como eu estava ali tomando remédio para sentir contrações, eu estava sentindo contrações que não fortes o suficiente. Ela ficou com receio de que o Gabriel entrasse em sofrimento por estar desconfortável com as contrações. Então, eu e ela, com um consenso, pensando no bem-estar do Gabriel, a gente decidiu fazer a cesárea. Fiz o parto cesárea. Eu confesso que eu fiquei muito preocupada, meninas, muito nervosa, pois eu nunca fiz uma cirurgia, nunca tomei anestesia, então eu fiquei nervosa, mas se era o que for preciso fazer, eu fiz. Aí o anestesista super bonzinho veio conversar comigo, me explicou sobre as coisas que poderiam acontecer
ser por reação da anestesia e me explicou que se eu precisasse ele estaria ali para me ajudar. Eu tomei anestesia, foi super tranquilo, meninas, eu achei que ia ser pior. Incomodou mais o médico com a unha, procurando a minha vértebra, do que a agulha. Foi super tranquilo tomar. Aí elas me anestesiaram, me deitaram, aí eu fui sondada, anestesiada, então eu não senti. Tanto é que eu perguntei pro anestesista se eu já tinha sido sondada, porque eu não senti. Ele me confirmou que eu tinha sido. Por conta do nervoso, meninas, eu vomitei, eu passei mal. Ele já tinha me avisado que poderia acontecer e que se eu precisasse, ele foi lá, pegou um pano, colocou assim na minha lateral, eu virei a cabeça e vomitei. Não foi um vômito, foi mais só um regurgito. Mas a partir do momento que eu fiz aquilo, já me aliviou, eu já fiquei mais tranquila. E foi assim. A médica abriu, o Gabriel nasceu super tranquilo. E ela disse pra mim que foi a melhor coisa que a gente fez, pois na hora que ela abriu, o Gabriel, ele tava ancorado. O que seria isso? Ele tava com a apresentação de face, que o normal é o bebê estar com a cabeça pro colo do útero, e ele estava com o rosto virado pro colo do útero e com uma volta de cordão, ou seja, esse cordão estava travando ele para cima. Mesmo que ela furasse a minha bolsa, ele não ia descer, ele ia ficar travado, ele ficou ancorado dentro de mim. E aí foi a melhor decisão fazer a cesárea. Ele nasceu super bem, logo que nasceu já chorou. Ele é muito bonzinho, só tem sofrido um pouco com prisão de ventre, pois ele chora bastante para fazer cocô, mas ele é um amor igual a irmã dele. Eu, infelizmente, ele tá hoje com 21 dias, meninas, e eu estou sem leite igual a Heloísa. Então eu tô tendo que dar fórmula pra ele. Ajudou um pouco, só que ainda estou testando fórmulas para ajudar no intestino dele. Se vocês tiverem alguma sugestão de fórmula barata, porque eu não estou com condições de comprar leite muito caro e que regule o intestino, eu ficarei muito grata. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pela minha voz. Eu não queria estar assim, mas hoje, como tá tranquilo, eu resolvi fazer o relato pra vocês. Eu espero voltar e fazer vídeos. Eu peço, por favor, sugestões de vídeos, porque eu estou um pouco sem ideias. Mas eu vou aceitar sugestões de bom grado e agradeço desde já. Se vocês gostaram do vídeo, meninas, curtam o vídeo, favoritem, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu vou tentar fazer um vídeo depois falando da diferença, quando a minha voz voltar, é claro, falando da diferença do parto normal e parto cesárea, que eu sei que muitas meninas gostam de saber a opinião de quem já passou pelos dois. A minha cesárea não foi planejada, mas como eu falei aqui, a cesárea foi feita para salvar vidas. E eu só faria se fosse necessário. E eu fiz pensando no bem-estar do meu filho. O Gabriel, eu esqueci de falar, ele nasceu com 3 kg 110 e 49 centímetros e meio. Ele nasceu menor que a Elo, mas graças a Deus nasceu super bem. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo a todas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!